Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver algo bem incomum na emissora do amor. O jornalista militante André Trigueiro fez uma grave denúncia sobre o desgoverno do Lula. Depois de passar as últimas semanas empurrando para o Congresso a responsabilidade pelo aumento da conta de luz, mesmo com todos os deputados petistas votando pela derrubada do veto, agora foi revelado que lobistas estiveram em reunião com o ministro-chefe da Casa Civil Rui Costa, braço direito do Lula no governo. Segundo a denúncia, Rui Costa permitiu que eles incluíssem emendas no projeto, que vão gerar um custo extra de quase 200 bilhões de reais para a população ao longo dos anos. Olha, uma denúncia grave feita pelo ex-presidente da Petrobras, ex-senador pelo PT do Rio Grande do Norte, Jean Paul Prat. Ele confirmou, eu vou resumir aqui o enredo. Jean Paul Prat, quando era senador, ele foi o autor do projeto de lei das eólicas offshore, que pretende regulamentar as regras para a exploração da energia do vento em alto mar, que foi aprovado no Senado, e quando foi para a Câmara, vieram as emendas que a gente chama de jabuti, que não tem rigorosamente nada a ver com o propósito do projeto de lei. O que Jean Paul Prates disse é que os ministros Rui Costa, chefe da Casa Civil, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia, receberam os lobistas interessados nessas emendas jabuti, tiveram ciência do propósito deles, que implicaria num reajuste estimado pela Frente Nacional dos Consumidores de Energia em 3,5% nas contas de luz da gente, ou seja, até 2050, nos próximos 25 anos, 197 bilhões de reais que nós pagaremos por conta desses jabutis. E ainda assim, segundo Jean Paul Prat, nem Rui Costa da Casa Civil, nem Alexandre Silveira de Minas e Energia interferiram, não teriam se movimentado em nome do governo. Lembrando que Rui Costa é o gerente do governo. Depois do presidente Lula, ele é o número 1. Para tentar impedir, para tentar reverter esse processo. Jean Paul Prat também confirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve ciência exatamente dessa articulação dos lobbies junto a Rui Costa e Alexandre Silveira. Naturalmente, Haddad tem muitos motivos para se preocupar em relação a essa oneração da tarifa de energia, que no Brasil não é barata. E isso tem um efeito cascata. Quer dizer, qualquer empreendedor no atacado, no varejo, qualquer empresa de qualquer setor da economia usa energia elétrica, vai pagar mais por isso, vai repassar. É grave a denúncia, Eric, e foi confirmada. E nós pedimos, obviamente, tanto por parte do ministro Rui Costa quanto por parte do ministro Alexandre Silveira, que tivesse a chance de se defender aqui, de dizer algo em defesa deles. Mas não obtivemos resposta. Agora queria trazer um vídeo que mostra bem como o jogo político vai se articulando e como a Globo já abandonou o Titanic do Lula e está caminhando rumo ao velho político de centro. Eles levaram o calça apertada do João Dória ao programa e tivemos que ouvir que Hugo Motta é um herói nacional. Fica claro que eles querem trazer de volta ao poder a falsa direita, com políticos manipuláveis e que fazem parte do sistema. Foi marcado antes desta votação do IOF, porque muitos empresários aqui de São Paulo não conheciam ainda o novo presidente da Câmara Federal, o jovem presidente Hugo Motta, 35 anos, hoje comandando a Casa Legislativa, a Câmara Federal. E, por coincidência, o fato ocorreu depois da decisão votada pela Câmara e endossada pelo Senado, contrariamente à aplicação do IOF. Quem toma atitudes corajosas como essa, em meio a um Congresso com múltiplas faces, precisa ter coragem, precisa ter decisão, precisa ter discernimento e precisa ter liderança. Esses são os fatores que me fizeram colocar e apresentar Hugo Motta como um herói do Brasil neste momento, porque seria muito fácil para o presidente da Câmara dizer sim, simplesmente, e atender todas as demandas do Poder Executivo. E não tem sido assim. Ele tem dado demonstrações de equilíbrio, de bom senso,
não tem feito enfrentamentos, exceto as posições colocadas na amplitude da Câmara Federal e agora somado ao Senado, a favor do Brasil. Ele não é contra o presidente Lula, nem contra o Palácio Planalto, nem contra o governo. Ele deixou muito claro no jantar de ontem, Sadi, que ele é a favor do Brasil. E o Brasil não quer mais impostos. E o Brasil também deseja um governo que não gaste mais do que arrecada, porque gastar mais do que arrecada significa inflação. E a inflação prejudica principalmente os mais vulneráveis, os mais pobres, aqueles que estão na faixa mais inferior da economia e da sociedade. E o que ele falou a respeito dessa decisão do Supremo? Queria que o senhor falasse disso também, por favor. Ele não fez crítica ao fato de que o Supremo está recebendo essa medida, aliás, apresentada hoje pelo Poder Executivo, mas fez uma menção serena de que talvez não tivesse sido a melhor alternativa ao Executivo apresentar a um terceiro poder, no caso o Judiciário, uma decisão que foi de um poder independente, que é o Poder Legislativo. E ele tem razão nesse sentido, isso só aumenta o distanciamento entre o Legislativo e o Executivo. A meu ver, não é bom para o Executivo estabelecer esse repto, esse enfrentamento com o Legislativo. Lembrando que não é apenas a Câmara Federal, Sati, é a Câmara e o Senado. E vamos colocar também uma parte considerável da opinião pública brasileira. Se você lançar uma pesquisa nesse momento, seguramente a maioria dos brasileiros não aceita mais impostos. Não importa se você está na classe média alta, classe média baixa ou na classe baixa. O que o Brasil não precisa é de mais impostos, precisa de boa gestão na economia e boa gestão no plano social. Para terminar, uma das cenas mais lamentáveis do dia, o militante Otávio Guedes aproveitou um curto comentário do Lula chamando Bolsonaro de frouxo, para soltar tudo o que pensa sobre o presidente Bolsonaro. Entre outras bobagens, ele afirma que Lula aceitou a prisão, enquanto Bolsonaro fica tentando anistia. Ele só esquece de comentar que Lula foi preso por ser o chefe de um dos maiores esquemas de corrupção da história. Chamar o Bolsonaro de frouxo faz parte da retórica política entre os dois se xingam. E, de fato, o Lula, quando recebeu um mandado de prisão, ele se entregou à polícia e cumpriu, ficou lá na penitenciária. O Bolsonaro, ao contrário, está fazendo uma campanha disfarçada de anistia para os outros, que é para ele, porque não quer ir para a cadeia. Então, há uma diferença do que se chama de ser corajoso ou frouxo. Então, isso faz parte ali do debate. O Lula está dizendo, eu sou corajoso, eu fui condenado, eu fui para a cadeia, depois o STF anulou a minha condenação, e o Bolsonaro é um frouxo porque fica em cima de carro de som berrando contra juiz que vai julgá-lo. Então, esse é o ponto. Agora, por outro lado, uma estratégia política do Lula de manter o Bolsonaro vivo. Ele, mais do que nunca, precisa o Bolsonaro vivo, porque é mais fácil derrotar, segundo as pesquisas e a crença ali, derrotar. O Bolsonaro está inelegível, mas o sobrenome Bolsonaro, a figura do Bolsonaro, do que qualquer outro que represente o fim da polarização. Isso. O entorno de Lula prefere mesmo Bolsonaro como adversário, porque acham que tem a rejeição maior, consegue menos apoio do centro do que outro candidato vindo pela direita, como eventualmente o governador de São Paulo, que há dúvidas ainda se vai sair ou não, né? Mas outro governador, ou Caiado, ou Ratinho, ou Zema, ou um filho, ou a ex-primeira-dama, enfim. Então, eles acham que seria mais fácil derrotar, por isso manter viva essa polarização, como o Otávio citou agora, faz parte de uma estratégia política. Otávio? Não, e o Bolsonaro também deu margem à exploração política do tema frouxidão quando ele faz um depoimento pianinho perante o Alexandre de Moraes. Foi diferente, por exemplo, da postura do Lula perante o Sérgio Moro. Durante o Sérgio Moro, o Lula não fez brincadeirinha, não tentou quebrar o clima, fez uma audiência ali de enfrentamento, né?
O Bolsonaro não foi assim no depoimento com o Alexandre Moraes. Ao contrário, chamou de malucos os seus seguidores que ficavam pedindo AI-5 e intervenção militar. O Lula não foi para frente do Moro dizer que eram malucos aqueles que iam todo dia gritar boa noite, bom dia, boa tarde, presidente, né? A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Tudo o que não precisamos agora é da volta desses políticos que sempre atrasaram o progresso do país, enganando a direita e protagonizando o famoso teatro das tesouras com a esquerda petista. Provavelmente, o Moraes vai derrubar o veto do Congresso e isso vai dar início a uma guerra entre o Congresso e o Executivo. A meu ver, é algo positivo. Vamos ter políticos de direita investigando o roubo dos aposentados, não vão aprovar aumento de impostos para sustentar a campanha do corrupto e ainda vão investigar as emendas. Gostaria de saber se em algum momento vocês também já foram enganados por essas raposas da velha política, como Dória, José Serra ou Aécio. Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.